Vamos ouvir o técnico Celso Teixeira. O Celso que vai ficar fora da área técnica, não vai atuar ali porque foi expulso do jogo contra a Jacuipense e vai ser um desfalque. Você na área técnica, Celso, você joga com o time, você é vibrante, você faz com que o time corra, com que o time se dedique um pouco mais. Você fora dessa área técnica é diferente. E quem te conhece, como a gente te conhece, você até na época no Corinthians Alagoano chegou a comandar uma partida de cima da Marquise, lá das cabines de rádio. Você fora da área técnica, você ficou lá em cima da Marquise comandando e o time parece que jogava do mesmo jeito que parecia que você estava dentro da área técnica. Como vai ser isso tudo, hein, Celso? Eu pensei, mas eu fico feliz com a sua pergunta e colocação. Isso para mim é um grande elogio, cara, porque eu também tenho a mesma consciência que você tem. Eu nunca fui de falar do meu trabalho, mas eu acho que eu na beirada do campo, eu consigo impulsionar o time a jogar num ritmo que eu acho que deveria jogar, né? Se doando a todo momento. Então eu fico preocupado com essas situações quando eu não estou na beirada do campo. Mas o que mais me chateia de tudo isso aí, e eu já fiz umas burradas do tamanho do mundo, é quando a culpa é minha. Mas quando eu falei outro dia, quando a culpa não é minha, me chateia. Até porque eu falei, nós temos um pessoal da arbitragem que um vem de fora, os outros 3 são do estado. Isso não acontece só aqui, acontece na Paraíba, os 3 é do estado, acontece no Rio Grande do Sul, os 3 é do estado, na Série D. Eu nunca fui expulso por juiz. Nunca fui expulso pelo árbitro central que apita o jogo. Eu sou sempre suspenso pelas pessoas que cercam o campo. E eu acho sim que se você pegar o jogo todo é usado 2 pesos e 2 medidas. Eu acho sim. Porque na hora que eu fui expulso, eu fui avisar que o cara estava com 2 pés dentro do campo lá. Eu tinha saído da área técnica, eu tinha saído da área técnica, mas o cara estava dentro do campo como se fosse um jogador. Meu amigo Jonilson ainda, inclusive, ele estava lá. Então eu acho que algumas coisas, elas são feitas, né, de uma maneira muito pequena questão. É o Celso Teixeira, porque você talvez tenha a oportunidade de receber o árbitro principal um dia antes e você reúne com ele, automaticamente passa algumas características. Então o que é engraçado, o que eu falo, é justamente que eu tô tomando o cartão amarelo, eu tô sendo expulso como eu fui agora, uma coisa normal que todo mundo faz e não é pelo árbitro que manda no jogo, como ele falou comigo depois. Não, eu fui chamado pelo 4º árbitro por isso. No jogo passado, o cara também de Tocantins apitou, até elogiou o time, elogiou, fez tudo isso e falou pra mim, só fui dar o amarelo porque o 4º árbitro chamou. No outro jogo foi a mesma coisa. Eu não vejo acontecer isso lá em Feira de Santana. Eu não vejo, porque começa o jogo. Qual que é o posicionamento do quarto? Eu já tirei, se você ver, foi boa a sua pergunta, que eu também preciso me desabafar. O Asa, ele usa um banco ali, atrás do bandeirinha. Quando eu cheguei aqui e fui cobrado pelo presidente, ele falou, lá naquele banco, eu falei, não, eu não quero ficar perto de bandeirinha, porque qualquer coisa que você fala, você está exposto. Eu troquei um banco que é meu para dar para o adversário, porque eu não quero fazer pressão em bandeirinha em ninguém. Porque se você pegar o Brasil todinho, o banco do time da casa é atrás do bandeirinha. E quem escolheu fui eu. Então, eu respondi, desculpa, alonguei na pergunta, mas é uma coisa que me chateia bastante, porque eu acho sim que eu faço muita falta para um time do jeito que eu moldo a jogar. Obrigado, cara, pelo carinho que vocês têm aí. Para mim, eu tenho vivido um momento maravilhoso, eu falei, maravilhoso, era uma experiência única que eu tenho na idade que a gente tá e você tem uma filha, né? Eu tenho 2 filhos, um trabalha comigo, tenho a felicidade depois de 32 anos. Essas perguntas sempre mandei lá pro pessoal lá, por isso que eu quis a coisa, o pessoal que são a minha família, ficaram muito felizes, né? Porque para mim eu tenho vivido sim um momento único nessa questão familiar, né? Uma coisa que eu não imaginava mais como fosse, não tinha esquecido como era e consegui trazer ela já para esse meio aqui, né? E ser muito bem recebido por vocês aí, por ela. Até talvez seja uma infantilidade da vida da gente, tá trazendo, tá colocar em entrevista, mas para mim foi uma felicidade muito grande, é muito pé quente, graças a Deus. Bom, tá aí o Celso Teixeira, que falando em relação à questão da arbitragem e também dele não ficar na área técnica, o André Viderlan. É de se lamentar sim, o Celso não está na área técnica, mas essa narrativa do Celso não diminui aquilo que ele cometeu no jogo, e ele mesmo reconheceu.
Ele não tem que estar se preocupando com o comportamento de técnico adversário, se está dentro da área técnica, porque tem árbitros ali, tem quarto árbitro para poder se preocupar com essa função. Não cabe ao Celso entrar nessa pilha, tá discutindo com o quarto árbitro porque o técnico adversário está na área técnica ou não está. E eu digo que porque estava no estádio, e a impressão que tive é que a coisa ela fugiu tanto do controle que parecia realmente uma reação movida pela emoção do Celso, e a comemoração foi toda em cima do quarto árbitro, me parece que foi o Vilmar Santana naquela oportunidade, e nós sabemos que a Federação Alagoana de Futebol, ela passa a recomendação para os árbitros para ter paciência. Eu digo para você, o Alan está aqui para poder me deixar totalmente seguro da informação por ter sido assessor de imprensa da Federação, mas a Federação Alagoana de Futebol, eu tenho certeza, e olha que eu sou crítico quando necessário, mas a Federação eu tenho certeza que recomenda aos árbitros para ter paciência com o Celso, porque sabe que ele é um cara agitado na área técnica. Só que não justifica ele esquecer, e o que mais me deixa como crítica construtiva chateado nesse momento, entendendo a qualidade que o Celso exerce como comandante técnico do ASA e o papel, o perfil de líder que ele tem para esse grupo, e que o grupo vai precisar muito dessa liderança também, esse agito, essa vibração no jogo contra o Nacional de Patos, e não vai ter no Celso, é porque ele deveria se preocupar com as quatro linhas. Esquecer esses fatos externos, e não é a primeira vez que isso acontece. Se preocupar com o posicionamento do técnico adversário, se está fora da área técnica ou não, isso não é papel. Ele tem que se preocupar com o time do ASA, ele tem que se preocupar com as situações do ASA, com aquilo que ele tem tática e tecnicamente que corrigir. Então, assim, gosto do Celso, respeito o trabalho dele, mas a narrativa de vítima nesse momento não cabe para aquilo que realmente ele colocou com as próprias palavras, em ter ido reclamar com o quarto árbitro por conta do comportamento do técnico adversário. Tem um ponto importante também na parte mental dos jogadores. Tem jogador que se comporta de uma forma com e sem o técnico estar na área técnica, independente. Mas tem jogador que quando vê o cara lá e sabe as informações e entende, melhor dizendo, ouve as informações do técnico, ele se mantém concentrado. Então é difícil o Celso não ter pelas características que ele tem, de ser um cara enérgico, de passar essa energia para a equipe, de cobrar a equipe, principalmente quando necessário. E essa narrativa, inclusive, que o Videlan traz do Celso, é lógico que o Celso aqui ele já tem um histórico no futebol alagoano. E se o árbitro, o quarto árbitro, o bandeirinha, enfim... é por isso que a federação recomenda, viu, André? Só em cima disso. Recomenda por conta desse histórico. É um histórico dele de ter... Inclusive, é algo até que eu já tinha escrito enquanto eu tive um blog, de que rotulavam tanto o Celso Teixeira, ou rotularam tanto o Celso Teixeira aqui em Alagoas, e algo que eu não concordo, e rótulos para treinador também não concordo muito, de que ele era, o Celso maluco, o é louco, o Celso doido, mas esqueciam o conhecimento dele. O trabalho que o Celso faz, o trabalho que o Celso fez aqui em vários clubes de Alagoas. Rotulavam tanto ou rotularam tanto o Celso que o trabalho dele, o que ele conhece de bola, às vezes fica muito em segundo plano. Então, até para o Celso, ele fala, ele já falou até com o Cardeal que vocês conhecem ele, diz que ele tenta se policiar. Mas existe o Celso Teixeira fora. Isso aí, não conheço o Celso pessoalmente, mas o que vocês falam, existe o Celso Teixeira fora do campo, aquele cara calmo, mais tranquilo, mais sereno, inclusive com o filho dele está muito mais calmo porque controla, e existe o Celso dentro de campo. E pedir calma para o Celso dentro do campo, a gente sabe que é difícil, mas ele tem que se controlar, porque agora nesse momento não é mais a arbitragem alagoana, que vem do quarto árbitro e dos bandeirinhas. Mas é, lógico, algo que é histórico para o Celso. Então, quanto mais ele se policiar, e ele tem que estar na área técnica justamente para que o time mantenha a concentração, vai ser importante para o ASA no decorrer da Série D.